Sabe aquela histeria toda que a gente vê na internet com fundos imobiliários? Seja em fóruns, seja em vídeos. Como assim, Luan? Que histeria? Ah, aquela coisa de o pessoal ficar excessivamente preocupado com o que está acontecendo em determinados relatórios gerenciais de fundos imobiliários, em determinadas operações realizadas por algumas gestoras e alguns fundos, e o pessoal ficar excessivamente preocupado, críticas e censuras para todos os lados. Você que investe em fundos imobiliários ou que está de olho, você já viu isso? Eu aposto que você já viu. O pessoal muito preocupado com uma classe de ativo que teoricamente é mais conservadora em comparação com as ações. E é justamente pensando nisso que eu estou trazendo esse vídeo. Como que você poderia evitar essa histeria? O que você deve fazer na sua carteira de fundos imobiliários para evitar a preocupação excessiva com uma classe de ativo que sim, detém menor nível de desvio padrão, menor volatilidade, mais previsibilidade do que a grande maioria das ações? Quais são os cuidados que você precisa ter para evitar essa histeria e poder ficar super tranquilo com essa carteira de fundos imobiliários? E a minha primeira recomendação é simplesmente você reduzir a sua expectativa em relação aos fundos imobiliários. Reduz a expectativa de renda. O que eu quero dizer com isso? Ao investir em fundos imobiliários, eventualmente você quer ali capturar uma renda que supere 10%, que supere 9,5% ao ano. Porque você não aceita, você fala, cara, a renda fixa está me remunerando mais do que isso. Então eu quero uma renda condizente para passar por esse ciclo imobiliário mais fraco, por conta das altas taxas de juros. Eu não vou investir num ativo para me pagar 8% ao ano. Então, isso pode ser um grande erro, porque ao buscar esse nível de dividend yield, é muito provável que você insira ativos complicados na sua carteira de fundos imobiliários. Quando você passa a aceitar que, cara, 8% a 8,5% é o que eu vou ganhar agora. Eu tenho que aceitar essa condição, porque o mercado, ele precifica para mais os ativos de mais qualidade. E se ele estica o preço, significa que a minha renda fica menor, o dividend yield. Então, na prática, significa dizer o seguinte, eu vou te mostrar. Ó, eu vou aqui no Investidor 10 em fundos imobiliários, fiz, ver todos, vou, sei lá, pegar aqui uma classe, um segmento. Eu vou pegar o segmento logístico, né? E vou colocar aqui dividend yield. Eu tenho esse aqui, ó, TRBL11 com dividend yield de 17%. Eu vou atrás desse aqui? Não vou. Eu não quero esse nível de renda para ter dor de cabeça. Veja, a dor da perda é muito, mas muito mais dolorosa do que o prazer do ganho. Então, se você entra em roubadas, o que vai acontecer depois que tiver o risco se concretizando e a renda despencando ou a cota despencando? A dor dessa perda será muito maior do que esse ganho que você está tendo no primeiro momento. Então você não começa por aqui olhando para o nível de renda. Você primeiro olha para segurança e aceita a renda mais baixa de um ativo mais seguro, inevitavelmente. Então, esqueça dividend yield, esqueça. Não é isso que importa. Até liquidez é um parâmetro melhor. E olha só, quando eu coloco em liquidez, eu vou nos dois melhores ativos logísticos que nós temos. HGLG e BTLG. Até o critério de liquidez te dá mais segurança. E qual é o dividend yield desses ativos? 8,82 e 9,3. Aqui eu ainda tenho 9. Se eu simplesmente pegar os melhores ativos, dois melhores ativos daquele segmento, eu faço isso com logístico, faço isso com shopping, e aí eu investigo se tem alguma polêmica em relação a esse ativo. Se tiver, eu já fico de fora. Aceitando receber os 9% ou 8%, cara, é muito provável que eu não tenha dor de cabeça. Até o critério aqui mais querido, no caso deu certo com o híbrido, que eu selecionei aqui híbrido, o KNRI. Você vai ter uma renda de 8% com o KNRI, mas se você não quer dor de cabeça, faz sentido. Então veja que a simples redução de expectativa, ao aceitar que eu vou ganhar entre 8 a 9% com bons, excelentes fundos imobiliários que não vão me dar dor de cabeça, vão me deixar dormir tranquilo. Eu fiz até um vídeo recente sobre os 5 fundos imobiliários para você investir e dormir tranquilo. O KNRI é um deles. Você resolve essa questão aceitando, precisa aceitar a realidade, que se eu buscar renda acima de 10%, eu vou correr mais risco e vou ter que ficar acompanhando e me preocupando. Se você não quer isso, afaste essa expectativa de renda. A segunda dica, eu peguei o HGLG como exemplo, diz respeito, sabe ao quê? A você aceitar os eventos comuns, quase cotidianos dos fundos imobiliários. Como assim, Luan? Peguei o HGLG por conta da troca de controlador do fundo. Agora é a Pátria. Antes era o Credit Suisse. E o HGLG, ele é consagrado na indústria de fundos imobiliários pela gestão Credit Suisse.
Mas veja, o mercado de fundos imobiliários passou a ficar extremamente fragmentado e aí começou uma série de aquisições e uma consolidação desse mercado. Aceite essa condição. Se você não aceita, é melhor não investir em fundos imobiliários. Porque aí você fica excessivamente preocupado. Houve a troca de gestão, agora esse fundo já era. Calma. Nada aconteceu, nada piorou assim de fato em HGLG desde a troca de gestão. Claro que isso pode demorar um tempo para acontecer, mas é para isso que a gente diversifica. E para além disso, aceite que os fundos imobiliários eles vão ter subscrições de maneira quase cotidiana, frequente, melhor dizendo. Sabe por quê? Porque a emissão de dívida em fundos imobiliários não é vantajosa do ponto de vista fiscal, não gera benefício tributário. Então, os gestores acabam optando pelo ingresso de novo capital dos cotistas, que são as subscrições. Só que ignore as subscrições, simplesmente não invista. As subscrições vão começar a ser, de certa forma, vantajosas para você que investe em fundos imobiliários quando a gente tiver um cenário de juro mais baixo. E aí os fundos imobiliários começaram a negociar com o indicador preço-valor patrimonial bem acima de 1, com ágio em relação ao patrimônio líquido. O que aconteceu em 2019, por exemplo. Porque nessas ocasiões, você que já é cotista, vai ter vantagem de aumentar a posição nesses fundos imobiliários, porque a subscrição geralmente vai sair no valor patrimonial próximo disso, enquanto que se você for comprar no mercado, vai pagar muito mais caro. Isso se você quiser aumentar a posição do fundo imobiliário. Ah, eu não quero ser diluído. Esqueça isso. Eu já mostrei que diluição só importa para quem tem grande participação num fundo ou numa ação e quer ter poder de influência. Não é o seu caso, muito provavelmente. Se você não aceita a condição de subscrições ou de troca de controlador, não dá. Aceite isso. Então, essa é a segunda dica para você evitar a histeria com fundos imobiliários, evitar excesso de preocupação. Ah, saiu uma subscrição? Ah, nem vou olhar esse negócio. É verdade, não é ser displicente com o seu dinheiro, porque é algo frequente, faz parte do dia a dia. Se eu não tenho vantagem em ficar tomando dívida, e aí eu preciso de dinheiro para fazer uma nova aquisição, um novo negócio, eu vou pedir para o cotista. É só isso, sem histeria. A terceira dica está muito mais ligada a fundos de papel. Fundo de papel deveria ser um percentual menor da sua carteira. É o melhor que você faz. Evite ficar correndo muito risco de crédito. Mas enfim, a opção é sua. Mas a dica é, só invista em high grade. Quer investir em fundo de papel? Só high grade. Não se meta com high yield. Aí eu peguei aqui o exemplo do DEVA 11. Quem não se lembra do nosso querido DEVA 11? Com seu super dividend yield acima de 20%. Isso aqui foi tanto a ânsia de querer uma renda alta, quanto a ideia de que eu vou colocar high yield na minha carteira para aumentar um pouco o retorno total dela. Você pode fazer isso? Você até pode, mas é aquele 1%, 0,5% da carteira. Ah, não quero só colocar isso, então não coloca nada. Quer se meter com high yield? Sabedor de que você vai tomar ferro, eventualmente, é pouco. É muito pouco. Se não, se você coloca um capital que vai te tirar o sono, você vai ter que ficar acompanhando loucamente, vai ter que fazer giro loucamente, histeria. Eu quero te trazer tranquilidade. Se você quer tranquilidade, é isso. Evitar high yield, tipo o DEVA 11 e outros aí. Mesmo se for uma gestora incrível, evite. Porque tá ligado à ideia de você ter baixa expectativa. Porque se você não tá ganancioso com renda, você compra o high grade e aceita aquela renda mais diminuta. E tá tudo certo. Quer um exemplo de high grade? O RBRR. O nome já diz para você, ó. RBR, rendimento high grade. Já tá te dizendo, porque nem sempre é fácil. Nem sempre vem uma classificação clara para você. E aí a gente tem que ir de acordo com a análise do risco de crédito individualizada de determinados ativos da carteira, especialmente aqueles que ocupam uma posição maior da carteira do fundo imobiliário. Mas se o nome já diz, já está aí. Geralmente você olha pela taxa, é uma heurística, é um atalho mental, que não é absoluto, como qualquer heurística, mas te ajuda. Se você tem dúvida se um fundo é high grade ou não, olha o tamanho da taxa que está sendo ali, a taxa total da carteira. Eu vou abrir aqui o high grade do RBRR, só para você ter uma ideia. Aqui no Investidor 10 você pode pegar o relatório gerencial aqui embaixo que já está para você. Vai no relatório gerencial. Ó, vou pegar aqui o último relatório publicado, 22/6. Peguei o do dia 22 de maio. É mais fácil aqui de pegar. O que a gente vai ver aqui? Olha aqui, você vai aqui, ó, carteira de ativos, tá? Você vai dar uma olhada aqui na alocação por indexador, perfeito? E tá aqui, ó, taxa IPCA mais 9. IPCA mais 9. Então se você encontrar algum fundo que tem ali uma taxa geral acima de IPCA mais 10, você já provavelmente não está num high grade. Você está ali num middle, médio risco. E se for acima de IPCA mais 12, provavelmente você está
num high yield ou high risk, né? Alto risco. E aí você evita. Então é aceitar de novo. Olha, eu aceito ganhar IPCA mais 9 na carteira, que é pouco acima do IPCA mais 8 hoje dos títulos do governo. Só que aqui é isento. Aceitei isso? Perfeito. Acabou. Então esse é o cuidado com a diversificação. Você precisa entender que ativos de qualidade são poucos em qualquer área. No mercado acionário, no mercado de fundos imobiliários, são poucos. Então não dá para você ficar atirando para todos os lados, que você vai ficar adicionando muito ativo ruim ou arriscado no portfólio. Você precisa sim diversificar, porque a gente não tem bola de cristal de saber qual ativo será perene. O único ativo ou os dois únicos ativos? Não sabemos. Mas você precisa diversificar em algum nível, mas sem diversificar demais, porque você sabe que se fizer isso, você vai adicionar ativos ruins no portfólio. Com a máxima filtragem, você ter um portfólio diversificado de bons ativos. E raramente tem um ativo ruim. Se você falhou na decisão, aconteceu algum evento que não era previsto e que modificou o fundamento do ativo. Fazendo isso, você vai ter ali tranquilidade na maior parte do tempo, porque, claro que mesmo um bom ativo pode se tornar um ruim ativo ao longo do tempo, por uma série de motivos. E aí, nossa quarta dica, voltando aqui para o DEVA 11, evitar fundo da moda. Em 2021, não sei se você se lembra, DEVA 11 e companhia eram modinha. Olha o tamanho desse yield. Por quê? Porque a gente tinha um IPCA a mais de 10%. E aí a carteira desses fundos estava rendendo muito. Só que eles não estavam sofrendo com tanta inadimplência. E o que aconteceu? O cenário mudou, o IPCA despencou, o rendimento despencou, todo mundo pulou fora desses investimentos, começou a ter muita inadimplência. E deu no que deu. Virou aí um fundo morto-vivo, tanto DEVA 11 e companhia. Fundo da moda, que o pessoal fica falando, geralmente é o fundo que vai dar problema lá no futuro. Você vai perceber que aí o pessoal falou tão bem antes, e aí na sequência, quando dá algum problema, começam aqueles vídeos. Nossa, o que aconteceu? Olha a polêmica, vou tirar da carteira. É assim que funciona. Evitar fundo da moda. O fundo com bom histórico, baixa alavancagem, mesmo que tenha uma renda mais baixa, é aquele fundo que geralmente não vai te dar dor de cabeça. E antes de dar aqui a nossa última dica, a nossa última recomendação, quero te dar aqui o recado da parceira do canal, que é a EQI Investimentos. E aqui está a tela do meu aplicativo da EQI Investimentos, que é uma corretora do grupo BTG Pactual, muito segura, recebe prêmios constantes de bom atendimento ao cliente. E veja como é fácil investir aqui nessa plataforma. Estou com o meu aplicativo, eu vou clicar aqui, ó, investir. Cliquei no botão investir e aí tem as mais diversas opções: previdência, renda fixa, renda variável. Vou clicar aqui em renda fixa, nesse porquinho. E aí tem diversas opções aqui. O mercado está fechado agora, mas quando você clicar com o mercado aberto, você vai ter diversas opções para investir. Tem aqui a abinha do Tesouro Direto. Vale ressaltar que não faz a menor diferença você investir no Tesouro Direto aqui dentro ou lá na plataforma do Tesouro. Prefiro por aqui, é mais conveniente. Você tem a seção de renda variável. Esqueça carteiras recomendadas, isso é incompatível com a nossa filosofia de investimentos. Eu vou clicar aqui em negociar. E é aqui eu busco pelos ativos, ó que fácil. Já aparece Vale aqui para mim, se a minha intenção é comprar Vale, Axia Energia, Itaú, PetroRio e etc. Eu clico e faço a compra. Eu ainda tenho criptoativos, ó. Bitcoin, para quem quer conveniência, consolidar tudo numa corretora só, tem aqui a possibilidade de comprar Bitcoin a partir de R$ 100. No mais, você tem aqui seção de previdência, esqueça COI, produtos estruturados, isso aqui também é compatível. Foco em previdência, renda fixa, renda variável, criptoativos. E fundo de investimento, tem fundo DI também que ajuda bastante a você deixar o seu caixa. Então conheça a EQI, o QR Code está na tela, link na descrição. Abra sua conta, teste, veja se faz sentido, se vale a pena. É a corretora que a gente recomenda aqui no canal Mirai Invest. E para a nossa quinta recomendação, eu peguei o exemplo aqui do BBIG11. Nem sei se você conhece esse fundo, mas ele se encaixa exatamente no que eu quero tratar aqui, que é evite ofertas. Assim como você deve evitar IPO ou ações ou empresas de baixo histórico na bolsa de valores, você precisa evitar ofertas de fundos. É o mesmo racional, você não tem histórico. Aqui é até pior, sabe por quê? Aqui é fundo realmente novo. Novo, foi criado agora. No caso do IPO, você tem uma empresa que já existe há alguns anos, pelo menos. Ela só não tinha dados contábeis públicos, que agora vão se tornar públicos. Então, aqui é ainda pior. Só que vai lá, o BTG, a XP, o Itaú, seja qual for a corretora, te oferece e você aceita. E aqui no caso foi o Banco do Brasil, esse BBIG11. Olha o ferro. Abriu a oferta aqui,
a quase R$ 10. Tá agora a 5,71, ferro puro. Eu não estou falando que esse fundo é ruim necessariamente, não estou dizendo isso. Eu só estou te dizendo que você tomou esse ferro porque entrou na oferta. Esse aqui é um fundo bastante alavancado financeiramente falando. Sabe aquela piada de que a grande contradição do vendedor é que ele elogia a mercadoria para se desfazer dela? É isso. Se fosse um ativo tão bom assim, por que queriam vender para você? Se eu tenho um ativo muito bom, por que eu não fico para mim? É claro que eu estou simplificando aqui. O vendedor, ele quer alavancar o seu patrimônio com comissões, com taxas. Eu entendo, mas você precisa desconfiar, porque se algo é muito bom, eu não me desfaria dele, daquele ativo, né? E aqui é o mesmo princípio. O simples fato de você evitar a entrada, ou na verdade negar, não vou nem falar evitar, é não entrar em oferta. Se você não entra em oferta que o assessor te ofereceu, que seja quem for te ofereceu, acabou. Porque aí você vai focar naqueles ativos que já tem histórico, especialmente numa indústria nova como a indústria de fundos imobiliários. Perceba o seguinte, sempre que surge uma coisa nova, com um boom de demanda, no caso fundos imobiliários, já que no Brasil o investidor pessoa física investe muito mais em fundos imobiliários do que ações, sempre quando surge uma coisa nova, o mercado e os seus agentes econômicos se concentram nessa coisa nova com um boom de demanda. Porque, vamos lá, vamos pensar o seguinte, se eu, agente econômico, estou enxergando que ali tem uma oportunidade, no caso, indústria de fundos imobiliários, e eu vou apostar tudo nessa indústria, enquanto ainda há oportunidade, porque depois que o mercado começa a ficar cheio de agentes, aquela oportunidade de ganhos acaba. É o que a gente vai ver acontecendo no oba-oba de inteligência artificial nos próximos anos, que hoje você tem assimetria. Isso aconteceu com a indústria de consultores de investimento, já não tem mais aquele boom. Então é isso que acontece. Existe uma oportunidade, os agentes se concentram em explorar o máximo possível de lucro nessa oportunidade, depois se estabiliza e acabou. Então por que eu estou dizendo isso? Fundos imobiliários até pouco tempo atrás estavam um boom. O pessoal criando um monte de fundo, até 2024 estava assim, fundo para todo lado e ficava te oferecendo, e você entrando, sendo que você só era, entre aspas, uma vítima desse boom, que acaba, como de fato acabou, e agora a gente vive um momento de consolidação, ou seja, gestoras maiores, com mais dinheiro, comprando gestoras e fundos menores. Olha o caso da Pátria, é o exemplo mais fácil de entender. Então é isso. Portanto, seguindo essas 5 dicas, principalmente evitar ofertas e ter uma expectativa mais baixa de retorno em rendimentos dos fundos imobiliários, levando isso para a sua vida, eu tenho certeza que você vai passar a ficar mais tranquilo com a sua carteira de fundos imobiliários. E se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu te vejo no próximo vídeo.